A paz do Senhor a todos. Esperamos que estejam todos bem, que estejam estudando, o assunto. Está bem dinâmico, espero que estejam todos fazendo a leitura e assistindo os vídeos. Eu sou o Vitor, essa é minha esposa Lucinéia, e juntos somos o Justin da Verdade, liderado por Ricardo e Shirley. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos valores morais do cristão, a partir do 4º mandamento. De acordo com a palavra de Deus, o 4º mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O padrão de 6 dias de trabalho e um de descanso remonta ao começo da criação. Gênesis 2, 2, 3. O padrão de 6 dias de trabalho e um de descanso remonta ao começo da criação. Daí, o mandamento de lembrar do dia de sábado. Deus fez a nós, seres humanos, de tal maneira que precisamos observar esse ritmo. Tentativas de mudá-lo, aumentando a semana de trabalho para 9 ou 10 dias, por exemplo, na Revolução Francesa no século XVIII, e os revolucionários russos no século XX, não funcionaram. Em cada um dos casos, a lei de Deus prevaleceu. É óbvio que os cristãos não podem forçar as pessoas a ir à igreja, e ninguém irá querer usar a legislação para esse fim. Mas é de nosso interesse que a lei proteja as pessoas de serem obrigadas a trabalhar aos domingos. Por exemplo, por meio de uma permissão indiscriminada para espetáculos esportivos e funcionamento do comércio. Ao estabelecer o Shabat, Deus tinha como propósito tanto o culto como o descanso. Esse dia deveria ser santo ao Senhor, ou em termos cristãos, o dia do Senhor. Os cristãos deveriam querer tirar o máximo de vantagem possível dessa provisão divina. Os nossos domingos são um meio de graça muito mal aproveitado. Nós deveríamos usar as horas desse dia de maneira sábia e apropriada para ir à igreja e ter comunhão com outros cristãos, para um período extra de estudo bíblico, para a leitura de livros cristãos, para passar mais tempo com a nossa família, para visitar um parente idoso ou deficiente, assim como para alguma forma de serviço cristão. Desde ensinar na escola dominical, até, por exemplo, escrever cartas, que é uma bênção cada vez mais negligenciada. Os escribas e fariseus estragaram a lei de Deus, enchendo-a de regrinhas, controlando cada minuto e especificando em detalhes o que era permitido e o que era proibido no Shabat, ou dia do descanso. Jesus quebrou deliberadamente algumas dessas regras, porque elas pertenciam à tradição humana e não à Escritura. Uma vez, por exemplo, seus discípulos estavam com fome e ele os encorajou a colher e comer algumas espigas de milho, o que os escribas consideravam equivalente a ceifar e, portanto, algo proibido no sábado. Isso levou Jesus a estabelecer o princípio fundamental de que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, ele não era um sabatista, no sentido de endossar uma proibição absoluta de toda e qualquer atividade do dia de sábado. Jesus certamente concordava com o princípio do dia de descanso e culto a cada semana, e nós também deveríamos fazê-lo. Mas ele também deixou claro que alguns tipos de trabalho podiam e deviam ser feitos no sábado, sem quebrar esse princípio. Por exemplo, as funções religiosas, os sacerdotes do templo, obras de caridade, curar os enfermos e trabalhos imprevistos e necessários. Tirar uma ovelha que caiu num buraco. É perfeitamente legítimo aplicar este ensinamento ao trabalho dos pastores e sacerdotes, médicos e fazendeiros hoje em dia. Mas, então, que dia da semana deveríamos observar como dia de descanso e adoração? O sábado era o 7º dia, e os adventistas do 7º dia
continuam insistindo nisso. Eu os respeito muito e conheço muitos deles em vários países. Particularmente, porém, creio que a importância do quarto mandamento está no ritmo, um dia para cada 6 dias, não na identidade do dia. A mudança para o primeiro dia da semana foi para comemorar a ressurreição de Jesus. E existem fortes indícios de que, a partir daí, ele continuou sendo usado como dia do culto. Veremos então o que a Bíblia diz sobre o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Alguns comentaristas sugerem que, enquanto os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o nosso dever para com Deus e se referem ao que Ele é, a adoração a Ele, seu nome e seu dia, o quinto mandamento é uma introdução aos nossos deveres e com relação ao nosso próximo, já que se refere a honrar nossos pais. Eu, porém, diria que é mais apropriado considerá-lo como um pertencente ao nosso dever para com Deus, em parte porque, desse modo, 5 mandamentos seriam atribuídos a cada dever, mas principalmente porque os nossos pais, pelo menos enquanto somos menores de idade, estão no lugar de Deus, como intermediários da autoridade divina sobre nós. Certamente, Paulo compreende que honrar nossos pais exige obediência e diz que isso é certo e agrada a Cristo. Ao mesmo tempo, ele acrescenta que, se os filhos têm uma obrigação para com seus pais, os pais também têm uma obrigação para com seus filhos. Eles não devem enfurecê-los nem irritá-los, mas antes criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. A natureza recíproca desses deveres restabelece um limite muito claro no comportamento dos pais. O alcance deste mandamento vai além de nossos pais, abrangendo todos os assim chamados mais velhos, o que inclui nossos professores, pastores e empregadores, e aqueles que possuem autoridade sobre nós. Por mais que este ensinamento possa parecer antiquado, hoje em dia, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus ama a ordem e não a anarquia, e que ele estabelece certas estruturas de autoridade, especialmente a família e o Estado, que espera que seu povo reconheça e respeite, ao mesmo tempo, quando Deus delega sua autoridade, seres humanos e instituições. Isso não significa que eles tenham o direito de usá-la para justificar a tirania. A autoridade nunca é absoluta. Se, portanto, a pessoa ou hierarquia humana abusar da sua autoridade, dada por Deus, para desafiar a Deus, o nosso dever não é submeter-nos, mas resistir. Como disse o apóstolo, preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em Lucas 14, 26, temos uma declaração muito forte de Jesus. Se alguém ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem gente que se sente ofendida com estas palavras, principalmente considerando que em algumas versões da Bíblia ela apareça como quem não aborrece ou quem não odeia sua família. Este é um bom exemplo, tanto da forma dramática, como Jesus ensinava, como do costume hebraico de expressar uma comparação por meio de um contraste. Nós, certamente, não devemos interpretá-lo literalmente. Como ele pode nos dizer uma hora para amar nossos inimigos e na próxima para odiar nossos pais? A passagem paralela do Evangelho de Mateus 10,37 pode ajudar-nos, pois ali consta a mesma afirmação de que qualquer um que ame a seus pais mais do que a Jesus não é digno dele. À medida que cresce a expectativa de vida em algumas partes do mundo e a idade média da população, aumenta proporcionalmente a tendência é que haja também um número cada vez maior de pessoas idosas e enfermas que são negligenciadas e até esquecidas por seus próprios filhos. É um fenômeno chocante, amplamente confinado ao Ocidente. Na África e na Ásia, a família estendida sempre encontra lugar para seus anciãos. Eu acho que Paulo deveria ter a última palavra no que se refere a esta questão. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Bem, vimos que os 3 primeiros mandamentos falam em relação ao amor a Deus. E agora nós iremos ver os mandamentos que falam em relação ao amor ao próximo.
O nosso dever para com o próximo poderia ser sintetizado de forma negativa como não magoar ninguém, seja por palavra ou por ação, já que o amor não pratica o mal contra o próximo. Positivamente está expresso na regra de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Se nós amamos verdadeiramente as pessoas, vamos respeitar seus direitos, desejar o seu bem e empenhar-nos em prol de seu bem-estar. Os mandamentos restantes enumeram 5 ofensas contra o amor. E agora o 6º mandamento é: não matarás. Não matarás. Muitos entendem este mandamento como uma proibição absoluta de tirar a vida, inclusive de animais. No entanto, esta é uma interpretação insustentável, até porque a mesma lei que diz aqui, não matarás, continha um complexo sistema de sacrifícios que exigia a morte de animais para serem oferecidos em sacrifício. Outros explicam essa expressão como a proibição absoluta de tirar a vida de um ser humano. E é nisso que se baseiam os pacifistas e os que se opõem à pena de morte. Esta interpretação do 6º mandamento é incompatível com o resto da lei, embora haja cristãos que se baseiam em outros fundamentos para defender o pacifismo e combater a pena de morte, já que esta estipulava a pena capital em casos extremos. Além disso, ela autorizava a guerra santa contra os cananeus. Os que traduzem este mandamento como não cometerás assassinato têm razão para fazê-lo. O que se proíbe aqui é tirar a vida humana sem autorização. Um dos piores pecados que se condena repetidamente no Antigo Testamento era o derramamento de sangue inocente. As Escrituras insistiam na santidade, não tanto da vida em geral, mas da vida humana, pois se trata da vida de seres criados à imagem de Deus. Por isso, matar é uma ofensa contra o Deus Criador, como também contra uma de suas criaturas especiais. Jesus foi ainda mais longe ao aplicar a proibição não só ao fato do ato de matar, como também às nossas palavras, inclusive aos nossos pensamentos. Segundo ele, é possível cometer assassinato por meio do insulto e da ira injustificada, como diz Mateus 5, 21, 22. Essa é a radicalidade dos padrões divinos. A pena capital é sancionada no Antigo Testamento, tendo como base a santidade da vida humana. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem do Deus, o homem, foi criado. Conforme a Bíblia, a pena de morte, longe de menosprezar a vida humana, ao requerer a morte do assassino, demonstra o seu valor único, ao exigir algo exatamente igual à morte da vítima. Isto não quer dizer que a pena de morte deva ser aplicada em todos os casos de assassinato. Aliás, o próprio Deus protegeu Caim, o primeiro assassino, de ser morto, como diz em Gênesis 4, 13 e 15. Eu, pessoalmente, creio que o Estado deveria reservar a si a autoridade para tirar a vida ou fazer uso da espada, como uma demonstração dos que os assassinos merecem. Mas creio também que em muitos casos, aliás, a maioria, em que há circunstâncias atenuantes, essa sentença deveria ser substituída por prisão perpétua. O mesmo princípio referente ao caráter sagrado da vida humana está em jogo em situações nas quais o embrião humano se encontra ameaçado. Considerando-se que o embrião é no mínimo um ser humano em potencial, em termos gerais, sua vida não pode ser violada. A maioria dos cristãos é muito mais a favor de preservar a vida do que do direito de escolha. Eles consideram o aborto como uma forma de assassinato, com pouquíssimas exceções bem especificadas, e creem que a experimentação com embriões humanos deveria ser proibida por lei. A guerra é outro assunto que tem a ver com a questão da vida humana. No decorrer dos séculos da era cristã, as opiniões têm se dividido entre os pacifistas, os que creem que o ensino e o exemplo de Jesus proíbem toda e qualquer resistência ao mal por meio de violência, e os defensores da teoria da guerra justa, aqueles que creem que a guerra pode ser aceitável como o menor dos males, desde que se cumpram certas condições. Porém, justificam a guerra apenas como último recurso e não creem
que use armas de destruição indiscriminada, nucleares, químicas ou biológicas, se justifique em caso algum. Bem, irmãos, como o Vitor falou, vimos agora até o 6º mandamento, que fala sobre o amor ao próximo. Bom, irmãos, esperamos que todos vocês possam estudar o assunto, com seus PGMs, que possam aplicar a palavra para o de vocês e façam um bom proveito do material.